Fluminense tem carta na manga para contratar craque do Flamengo, mas antes a gente também tem que falar bastante da nossa grande prioridade, que é o jogo da próxima quarta-feira contra o Internacional. Tenho algumas informações muito relevantes sobre essa partida para trazer também aqui nesse vídeo para você, combinado? Então, desde já eu te convido a assistir esse vídeo até o fim para ficar por dentro de tudo o que acontece com o Fluminense. E, claro, peço para rapidamente você deixar o joinha nesse vídeo. Aqui embaixo tem o botão do like, se você puder clicar, isso fortalece demais o trabalho aqui no YouTube, trazendo todas as informações do Flu todos os dias para você, tricolor. Combinado? Vamos começar falando de Fluminense Internacional, porque eu quero falar mais do Inter do que do Fluminense nesse primeiro momento. A gente vai enfrentar um adversário que tem todos os seus méritos por estar na semifinal da Libertadores, faz uma bela campanha, eliminou o River Plate, por exemplo, que é uma equipe muito grande, muito tradicional, eliminou o Bolívar, que tem toda a dificuldade da altitude, inclusive venceu lá em La Paz, mas no Campeonato Brasileiro vem com dificuldades. Jogou contra o Atlético Paranaense ontem, foi derrotado, é verdade, utilizou algumas reservas, mas foi derrotado pelo Atlético Paranaense e acumula agora o pior aproveitamento do Brasileirão no segundo semestre de 2023. Esse levantamento é do SofaScore, tá? E coloca que o aproveitamento do Internacional é de 25% apenas nesse segundo semestre de 2023. A título de comparação, o vice-lanterna, digamos assim, é o América Mineiro, com 27,3% de aproveitamento, que é uma equipe que briga lá embaixo no Brasileirão. E o terceiro pior aproveitamento é o do São Paulo, com 30,3%. Então a gente já sabe que se trata de uma equipe que, por mais que esteja com méritos na semifinal da Libertadores, no Brasileirão, eu não vou nem dizer que oscila, porque oscilar é quando você vai bem, depois vai mal, você não tem uma constância. O Internacional é bem constante, vai frequentemente mal no Brasileirão de 2023, sobretudo nesse segundo semestre. É algo para o Fluminense ficar atento, claro, ficar de olho, mas não é para dar a partida como já vencida. O Internacional vai muito bem na Libertadores, tá? Na semifinal não é à toa, mas é importante a gente frisar, né, que o momento geral da equipe não é tão bom, sobretudo na Liga Nacional. E olha, isso não impediu a torcida do Inter de estar empolgada, de estar motivada para esse jogo, porque se já abriu o check-in para torcedores do Fluminense garantirem o ingresso nessa partida da próxima quarta-feira, e a gente esgotou muito rápido, por sinal, os nossos ingressos, lá no Inter não foi diferente não, tá? Abriu a venda para o setor visitante, eram 4 mil ingressos disponibilizados para eles, né? Vale lembrar, a gente fez vídeo aqui falando sobre isso. A própria Internacional tomou a iniciativa de pedir 4 mil ingressos para a diretoria do Fluminense e cederá, no caso, né, 4 mil ingressos lá em Porto Alegre no jogo da volta. O Fluminense cedeu, topou esse acordo, cedeu 4 mil ingressos para os torcedores do Inter, foi posto à venda, prioridade para os sócios do Inter, né, com os níveis de prioridade mais altos lá, os sócios tiveram a oportunidade de fazer o check-in antes, e em apenas 2 horas eles esgotaram esses 4 mil ingressos destinados à torcida colorada. Então, eles estão confiantes, eles estão muito motivados para essa partida aqui no Rio de Janeiro, que, se Deus quiser, terminará com uma grande vitória do Fluminense. E quem vai comandar esse jogo é um árbitro argentino chamado Darío Herrera. O Darío Herrera já apitou 2 jogos do Fluminense em toda a história, 2 partidas, né, internacionais, naturalmente, por ser um árbitro argentino. A primeira foi em 2017, uma partida de Sul-Americana contra a Universidade de Quito. O Fluminense venceu por 2-1 fora de casa esse jogo. E o segundo jogo apitado por esse árbitro foi ano passado, o 2-1 Fluminense Milionários lá na Colômbia. Teve jogador do Milionário expulso, teve pênalti para o Milionários também. O Darío Herrera era o árbitro dessa partida, portanto o Fluminense tem 100% de aproveitamento com esse árbitro no comando, né? 2 vitórias por 2-1 fora de casa. E a curiosidade, né, é que esse árbitro apitou recentemente uma goleada do time do Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, lá no Campeonato Saudita. Se nessa semana a gente viu notícia de que o Anderson Daronco vai apitar algumas partidas por lá, o Darío Herrera também já foi convidado para apitar partidas do Sauditão e, né, apitou essa goleada do time do Cristiano Ronaldo. Fica aqui a curiosidade, né, o Campeonato Saudita não está levando só jogador para lá, o Campeonato Saudita também está levando alguns árbitros para apitar pontualmente algumas partidas. Foi o caso do Darío Herrera, que é o responsável por Fluminense Internacional na próxima quarta-feira, semifinal da Copa Libertadores da América. Eu tô muito ansioso para esse jogo, eu não sei vocês, mas eu tô muito ansioso para essa partida. Mas vamos prosseguindo nos assuntos desse vídeo, porque o próximo assunto é importante, já é visando 2024, já é visando mercado da bola. Então, antes da gente partir para ele, eu só reforço o pedido para você deixar o like e um comentário
aqui na aba de comentários, você deixar o seu comentário falando de onde você nos assiste. Cidade, estado, país, bairro, enfim. Comenta aí de onde você está assistindo, que a gente gosta muito de saber até onde a Central consegue alcançar nesse mundo gigantesco. Combinado? Vamos lá, galera. Eu quero falar sobre Everton Ribeiro no Fluminense. Pois é, teve a informação na tarde de ontem do Thiago, do Hora do Flu, nosso parceiro aqui no YouTube, de que o Fluminense de fato está interessado no jogador e que esse interesse já foi verticalizado, né? O Fluminense não só está interessado, como o Fluminense já se movimentou. Não há proposta oficial, mas o atleta e seu staff já estão cientes do interesse tricolor. Na manhã de hoje, o Trivela também fez uma publicação falando sobre interesse tricolor no meio-campista rubro-negro, que jogou a última Copa do Mundo, vale a pena lembrar. E essa publicação traz alguns trunfos do Fluminense para conseguir convencer o Everton Ribeiro a pular o muro e a vir para o tricolor. Primeiro de tudo, né, é importante frisar para vocês, fazer uma rápida recapitulação de que o Everton Ribeiro está em final de contrato com o Flamengo, o contrato se encerra em dezembro de 2023. Ele é um jogador que fará 35 anos em abril de 2024, então já está com uma idade um pouco mais avançada, e o Flamengo já no seu processo de renovação, daquela turma que foi campeã em 2019, quer manter o jogador. Tá? Isso é importante. O Flamengo quer que o Everton Ribeiro fique lá, mas a proposta que o Flamengo fez é de apenas 1 ano de contrato, até o fim de 2024. O jogador quer ficar no Flamengo também, mas ele quer um contrato até 2025, ele quer mais 2 anos de contrato, e aí há esse impasse. Beleza? Trunfos do Fluminense para conseguir contratar o Everton Ribeiro. Primeiro de tudo, o Fluminense está disposto a dar esses 2 anos de contrato para o jogador. O Fluminense sinaliza que, caso o Everton Ribeiro tope negociar com o Fluminense, a proposta era de 2 anos de contrato. É um padrão do presidente Mário Bittencourt estender contratos de jogadores com idade mais avançada até o fim da sua gestão em 2025. Tá? O Fábio renovou recentemente o contrato, mesmo aos 43 anos, até o fim de 2025. O Felipe Melo renovou só até o fim de 2024, mas o Marcelo ele já falou publicamente que, embora tenha o contrato até o fim de 2024, a ideia dele é manter o Marcelo até 2025, até o fim da sua gestão. Então, o Mário Bittencourt toparia fazer essa proposta de 2 anos de contrato pelo Everton Ribeiro, 2024 e 2025. Para além disso, há uma boa relação do Fluminense, do Mário Bittencourt, com o staff do jogador, o que pode facilitar o processo. Né? Se você tem uma boa relação com o empresário pode te ajudar nesse processo de trazer o atleta para o clube. E aí a questão, né, de adaptação do jogador, encaixar no time, não deve ser um problema, porque o Fernando Diniz é muito fã do futebol do Everton Ribeiro, ele aprova essa possível contratação e já por mais de uma vez declarou que considera o Everton Ribeiro um craque de futebol. Então, claro, Diniz adoraria trabalhar com o atleta. Então, esses são alguns dos trunfos do Fluminense para tentar essa negociação. Mas repito e reforço aqui nesse vídeo: a prioridade do jogador é ficar no Flamengo e o Flamengo quer mantê-lo. Só que a questão é o impasse pelo tempo de contrato. Além do Fluminense, existem informações já bem mais antigas de que o Corinthians está interessado, né? O Neto já está falando isso há muito tempo, de que o Corinthians quer contratar o Everton Ribeiro, e vale lembrar, o Everton Ribeiro é formado pelo Corinthians, né? Ele começou a carreira lá no Corinthians. Também tem informações de interesse do São Paulo no jogador, além do Internacional, né? Nosso adversário da semifinal, também interessados em contratar o Everton Ribeiro. Então, concorrência o Fluminense vai ter. E além disso tudo, né, o Fluminense vai precisar convencer o jogador a pular o muro, que é difícil, porque é um jogador que é ídolo, é muito identificado com o Flamengo, ele não tem muito porquê nessa altura do campeonato fazer esse movimento, vai ter que convencer ele, né, de 2 anos de contrato, isso aí parece que está meio que alinhado, os dois estão fechados com isso, e o Fluminense vai ter que fazer uma proposta salarial que valha a pena para o jogador. Muita gente, naturalmente, vai ouvir essa notícia e vai pensar, pô, mas o jogador toparia vir, com certeza, só o Fluminense fazer uma proposta alta, justamente. A minha preocupação é essa, acho que assim, a gente já viu jogadores ídolos do Fluminense que jogaram em outros clubes. Se a proposta financeira for boa, os caras vão. Mas será que o Fluminense tem bala na agulha para fazer uma proposta financeira para o Everton Ribeiro que ele considere boa o suficiente para pular o muro e vir para cá? Não sei se tem esse dinheiro, e mesmo que tenha, eu tenho minhas dúvidas se vale a pena. Peço desculpa à galera que é mais entusiasta, né? A gente na live hoje cedo comentou um pouco sobre esse assunto, na enquete. A imensa maioria da galera que estava nos assistindo preferia o Everton Ribeiro no Fluminense, aprovaria a contratação, mas eu tenho um pouco de dúvida por conta da idade avançada e pelo salário que o Everton Ribeiro receberia. É um grande jogador, eu acho que ele ainda agrega muito, ele tem sim mais um tempo de futebol, mas eu não vejo o Everton Ribeiro chegando no Fluminense 2024 como o principal jogador do time, e sim como uma peça ali para fazer parte do elenco e para agregar. Então você gastar um alto valor num cara que não vem para ser o craque do seu time, com 35 anos,
Isso me preocupa um pouco, que me faz não ser 100% a favor. Se contratar, eu seria a favor, mas claro, a gente tem que ver tempo de contrato e valor de salário. Essa é a maneira que eu enxergo essa possível contratação. Agora, saindo algumas informações importantes sobre o assunto, e eu estou adorando o timing, né? O Flamengo vai jogar uma final agora nesse domingo, e é excelente que saia a notícia mesmo do Fluminense querendo contratar a ídolo dos caras e tal, para dar uma destabilizada lá, o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil, a gente dá boas gargalhadas. É a minha ideia, é a minha maneira de enxergar, mas eu quero saber de você que está me assistindo. Você seria a favor de Everton Ribeiro sendo contratado pelo Fluminense? Deixe seu comentário aqui, dê os seus motivos também para a gente trocar aquela ideia sobre o nosso tricolor. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto!